Bem-vindo ao podcast Na Trilha dos Aviões. Aqui você vai encontrar um panorama completo e fascinante sobre o mundo da aviações, histórias e outras coisas. Esse podcast é um oferecimento do Aeródromo Nacional de Aviação, ANA, localizado em Goiânia, Sierra Bravo, November Victor. Bom, hoje teremos entrevista especial com o comandante e diretor da FITS Aero, comandante Marinho, idealizador de uma máquina, o F2, né? Vamos falar sobre o processo de fabricação de avião, dos desafios e perspectivas. Vamos decolar juntos para um mundo descoberto nas alturas. Obrigado por ter aceitado o convite, ter vindo aqui conversar com a gente. Nós estamos agora no nosso terceiro episódio já de uma série. E eu queria começar com uma pergunta para você. Como é que surgiu de estabelecer uma fábrica de aviões, posso dizer LSA? Sim. Light Sport Aircraft, no Aeródromo Nacional de Aviação, localizado em Goiânia. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui com vocês. É muito bom poder exteriorizar os nossos pensamentos de aviação, compartilhar com pessoas que são apaixonadas pela aviação, outras não, estão entrando agora. E é incrível como o nosso país é gigantesco, é muito grande e nós não temos meios de locomoção ágeis e seguros no nosso país. Inclusive, a ideia do Light Sport Aircraft, o especial, que é a nossa categoria, né, que o nosso avião não é experimental, ele segue normas internacionais de certificação e acompanhados pela autoridade aeronáutica, que é a ANAC, né? Então, a ideia surgiu quando fomos pesquisar uma época o quanto que o nosso Brasil é grande, igual eu estava falando mais cedo, e você não tem algo que promova o seu deslocamento com segurança no nosso país. O que tem de pessoas que moram em São Miguel do Araguaia, precisa ir para Jataí, Rio Verde, precisa ir para Formosa. Então, nós pesquisamos a fundo, eu e meu sócio, que é um cara brilhante também, sou muito fã dele além de sócio, nós percebemos que menos de 2% das cidades do Brasil tem cobertura de linha aérea. Por exemplo, o estado de Goiás, o tamanho do nosso estado, é maior que muitos países na Europa, só tem 3 cidades que têm cobertura de linha aérea. Então nós pensamos, cara, se a gente desenvolver uma máquina que, em primeiro lugar, seja seguro, porque essa máquina, tendo segurança como seu principal diretriz, as pessoas tenderão a quebrar o tabu, porque tem muita gente que tem muito medo de, aquele teco-teco, aquele aviãozinho e tal, né? Então a nossa diretriz principal na nossa empresa é um avião que seja com a segurança inquestionável. Então, se nós fizermos um avião que seja seguro, barato para comprar, barato para manter, muito operacional pensando no Brasil, desenvolvido para o Brasil, para o brasileiro, e no centro do país, é o melhor das receitas, vamos dizer assim. Porque nós estamos em Goiânia, no coração do Brasil, a gente atende muito bem todo o país, norte, nordeste, sul. Mas a gente sabe que Goiânia possui até outros aeródromos. Sim. E por que você escolheu o Aeródromo Nacional de Aviação? Por quê? Porque, querendo ou não, existe um fator racional, emocional. Foi lá que nós começamos a nossa aviação, foi o berço da aviação em Goiânia, inclusive, e é uma aviação um pouco mais privada, mais executiva, não é tanto para companhias grandes igual o Santa Genoveva. E o ANA, querendo ou não, muitas pessoas não têm ideia do aeródromo que é, quantas empresas estão localizadas ali, quantas oficinas, quantas hangaragens, o povo não tem ideia quão grande é aquele aeródromo. Quais são os modelos de aeronaves que vocês estão propondo para o mercado hoje? Quais são as características técnicas que elas possuem? Bom, em primeiro lugar é bom falar dessa categoria, uma categoria que já existe há mais de 2 décadas no mundo afora, mas no Brasil é algo relativamente novo. E um dos nossos sócios, por ser membro da uma instituição americana que é muito importante, que é a ASTM, American Society for Testing Materials, que desenvolve regras para a FAA, que é a ANAC brasileira, viu que essa categoria que foi criada é muito segura e ela abriria esse envelope de produção. Ela poderia atender um mercado de aeronaves um pouco maiores. Então, nós sabendo que essa categoria ia se expandir, nós pensamos em iniciar como todo grande fabricante em aeronaves menores e expandir na categoria. Então, hoje, nós temos o F2, que leva um casal mais uma criança, um adolescente, mais ou menos, não? Então 3 adultos não muito grandes, mas 2 adultos muito grandes cabem lá com tranquilidade. Eu tenho 1,85 m, peso meus 100 quilos, coloquei do lado um cara de 1,97 m,
135 quilos, e a gente fechou as portas e um nem encosta no outro. Então nós temos o F2, vamos lançar o F2 anfíbio, mais para o final do ano, começo do ano que vem, o F4 para 4 adultos, e a lei que nós modificamos vai ser o F2 elétrico, que vai ser a nova vertente de transporte no mundo, que a eletrificação dos transportes estão vindo a larga escala, né? Então um cara igual nós dois voaria, não daria para voar no seu avião? Tranquilamente, com conforto absurdo. Nosso avião foi feito para pessoas grandes, né? Que o brasileiro não é pequeno. Então a gente fez pensando... Mas cabe nós dois lá, dá para nós dois voar? Ainda cabe pessoas atrás, para ficar tranquilo. Quais são os principais desafios enfrentados no processo de fabricação de aviões LSAs? E o que vocês fizeram para superar? Conta um pouquinho para a gente isso aí. É muito engraçado, porque antes de eu entrar na aviação, em 2002... eu era mecânico industrial, trabalhei muito tempo com processos de usinagem, torno, fresa, solda, né, TIG, MIG-MAG, enfim, vários tipos de processos industriais, pneumática, hidráulica. E o meu irmão também é dessa área, só que da parte de eletroeletrônica. E a otimização das máquinas de hoje em dia avançou muito, muito mesmo, é inacreditável. Então, tudo em Goiânia, nós fabricamos a nossa máquina com processos industriais cortados a laser. Então, nós conseguimos garantir uma repetibilidade produtiva inquestionável, com a precisão cirúrgica, vamos dizer assim. Então, hoje, o estado de Goiás está bem à frente, está tão equivalente a São Paulo e outras grandes capitais industriais do Brasil. Então a gente não tem visto muita resistência a esse processo fabril. Dentro do aeródromo você usa, dentro do condomínio, lá você usa um hangar. Isso, lá é o nosso hangar de montagem. Todos os nossos processos fabris são feitos fora e as unidades já vêm prontas para o nosso hangar. Mas é propriamente dito em Goiânia, tudo. Tudo em Goiânia, tudo em Goiânia. Então nossos processos fabris fora do aeródromo, mas chegam no aeródromo os processos para montagem final ser feita lá, os testes iniciais, os voos de demonstração e as entregas de aeronaves. Como é que a fábrica garante a segurança, conformidade dos LSAs produzidos com regulamentos e padrões da aviação civil? Eu acompanhei você, nós estamos juntos aí há muito tempo já, eu vejo você... Quer dizer, você já conta para mim desse projeto, deve ter uns 5 anos atrás. Né? Eu também, por estar no aeródromo ali quase todos os dias, a gente almoça no mesmo restaurante. E teve a oportunidade de voar a máquina, inclusive. Teve a oportunidade de voar a máquina, inclusive, né? Inclusive foi um prazer, muito obrigado por ter deixado isso acontecer. Eu até pedi para você fazer uma palestra no Dia do Aviador do ano passado, falando sobre a regulamentação. Tem alguns desafios que você tem que cumprir. E eu me recordo também que você teve uma correria que vocês fizeram de 2 ou 3 semanas para terminar o avião antes da gente voar, porque o pessoal da ANAC vinha para poder certificar o avião, né? Isso, por ser aviação no mundo todo ou é experimental ou é certificada. Toda aviação certificada, ainda que na categoria leve esportivo especial, que é o nosso caso, ela tem que atender pré-requisitos de aeronavegabilidade. Então, a nossa aeronave, todo o processo de desenvolvimento, a fabricação, é dentro de um sistema de gestão de qualidade que é acompanhado pela ANAC. Então, todos os números de série, antes da aeronave nascer, desde o projeto, tudo que é comprado, tudo tem que ter rastreabilidade e todo o processo de fabricação, montagem, teste, tudo é acompanhado com a autoridade aeronáutica. Número de série por número de série. Então, você consegue comprovar a autoridade que cada unidade, cada aeronave seguiu aqueles critérios aprovados previamente pela ANAC. Então a gente consegue provar isso, até mesmo porque a nossa empresa tem muito know-how na parte de certificação. Porque a nossa empresa foi uma fusão de 2 empresas. Uma de gestão operações aéreas e outra de gestão de engenharia aeroespacial. E só essa de engenharia aeroespacial tinha mais de 100 projetos aprovados na ANAC, então a gente tem muito know-how nesse aspecto. Você até comentou. O impacto econômico que teria de uma aeronave LSA construída em Goiânia seria, logicamente, produção de mais empregos, geração de empregos, porque você tem uma fábrica dessa aí daqui a pouco, vamos falar, pegar um hangar de 2.000 metros quadrados ali, você ter fazer sua linha de montagem. Dentro do aeródromo, você vai conseguir fazer tudo, fazer o seu showroom lá, você faz sua demonstração. Qual que é o impacto econômico? Eu falo assim, da parte econômica, assim, você acha que vocês vão conseguir gerar quantos empregos? Quantos mecânicos, quantos engenheiros, o que é o projeto para você para o futuro? O que é legal? Porque o cenário aeroespacial no Brasil é muito limitado a São José dos Campos e Embraer, em grande nível. E nós acreditamos que a mão de obra especializada que nós vamos empregar no futuro não muito distante será em torno entre 200 e 250
pessoas. E pessoas de qualificação técnica, que Goiânia é a segunda maior do Brasil, só perde para São Paulo. Então a gente acredita que a gente vai conseguir empregar muitas pessoas no futuro não muito distante. E, querendo ou não, público direto e indireto tende a ser muito grande, porque a capacidade industrial de Goiânia é muito grande. Então nós vemos que o ANA vai ser um polo industrial, não aeronáutico, aeroespacial, que tende muito a crescer, muito em breve, e ali vai estar muito, entre aspas, um bom congestionamento. Ainda mais agora que está operando noturno também, então a gente não vê mais restrições de estarmos lá na nossa empresa. Certo. Vou falar um pouco da parte de recreação, a parte divertida da aviação, porque assim, ó, até hoje uma criança me perguntou, é possível brincar com o avião, divertir com o avião? A gente tem uma profissão, né? Também sou piloto, a gente tem uma profissão, a gente sabe que a gente trabalha, um médico, você não tem um médico que brinca de ser médico, mas na nossa aviação nós temos gente que passeia no avião, né? Que vão passear, né, vai brincar, tem gente que tem avião só para fazer acrobacia. A sua aeronave ela vai ter capacidade de fazer acrobacia, a sua aeronave ela vai ter capacidade, por exemplo, se eu quiser ir pescar no meu avião, o que ela tem de vantagem, de facilidade para que você vai poder oferecer para o público? É engraçado porque só quem está dentro de uma máquina, apreciando um pôr do sol, decolando e observando as maravilhas que Deus faz, vendo os lagos, dali de cima, sabe o quão prazeroso é aquilo, né? E a aviação leve, esportiva, ela tende a ter essa característica também, porque elas são desenvolvidas por custo operacional ser muito baixo. Então é um avião que você não faz conta de voar nele. Então você vai ter o seu lazer de, por exemplo, Pirinópolis para São Miguel do Araguaia, enfim, Aruanã, no fim de semana, no custo como se fosse de carro e podendo se desfrutar de apreciar a paisagem, ter um voo aerodesportivo, vamos dizer assim, né? Então essa categoria, ela provê isso pelo custo operacional ser muito baixo e o voo ser muito gostoso de ser feito. Você lembra, nossa máquina foi desenvolvida para você ter uma visibilidade descomunal, é muito gostoso você apreciar os voos numa máquina dessa. Então o aerodesporto vai ser muito bem fomentado com essa categoria aqui em Goiânia. No futuro, você pensa em colocar ela anfíbia para atender os lagos? Que a gente, goiano gosta muito de água, né? Até falei mais cedo, eu acho que até o final do ano, mais tarde no começo do ano que vem, vai ter o F2 anfíbio, porque nós temos muitos lagos, Corumbá, temos o Rio Araguaia, o Lago de Brasília. Então eu até sugiro às pessoas que pesquisem um pouco mais sobre aeronaves anfíbias. É incrível, inacreditável, muito gostoso a operação da aeronave anfíbia. E o nosso tem um diferencial, se você percebeu, tem uma estrutura no cone de cauda que você consegue colocar 6 varas de pesca de 2,10 metros para o cara que é pescador. Então, fantástico, né? Então, a gente nem gosto. A gente fez uma máquina para atender diferentes propósitos e com certeza o pessoal dos lagos, dos rios serão bem atendidos com essa máquina nossa. Quais são as perspectivas futuras que você vê para o mercado de LSA? Como eu havia falado, o LSA ele nasceu muito engessado há 22 anos atrás, lá na FAA. Era só para 2 lugares. Licença, o primeiro era o Skycatcher. Foi o primeiro... Da Cessna. Da Cessna. Isso, mas haviam outros. Haviam outros? Sim. Eu só conheço o Skycatcher, que é mais antigo. Vamos falar um pouco de legislação. Querendo ou não, a aviação é muito amarrada na legislação. Quando lançou o documento americano que chama FAR 23, em 1965, colocou tantos requisitos para a aviação, para até os jatos de 5.760 quilos, que ficou muito complicado as empresas novas lançarem aviões monomotores, porque tinha que seguir a mesma regra que um jato, que um Phenom 100, que um Citation Jet. O FAR 23 é o mesmo que o 103? Não. O FAR 23 tem o RBAC 23. 23, tá. É para certificação de aeronaves categoria normal. Certo. Onde aeronaves que levam até 9 e pesam até 12.500 libras seguem esse FAR 23. O que passa disso é a categoria transporte, FAR 25. E o FAR 25 é muito mais criterioso ainda. Mas se você quisesse lançar um avião de 2 lugares, você era obrigado a seguir o FAR 23, que era muito complexo. Então a aviação pequena parou de existir no mundo novos integrantes. Foi por isso que a FAA quis lançar o LSA, Light Sport Aircraft, um avião que não é experimental, mas não precisa seguir o FAR 23. Então a gente acredita que essa expansão vai ser muito grande, porque a FAA já está começando a trabalhar para expandir
esse modelo que era de 2 lugares. A ANAC já saiu na frente, incrível. Inclusive, eu quero até parabenizar a ANAC pelo grupo de estudo misto que nós fizemos junto com a ANAC, fomos convidados pela ANAC para poder participar desse grupo de estudo misto, e nós conseguimos, junto à ANAC, mudar a legislação para poder o LSA no Brasil poder ser elétrico, poder ser anfíbio com até 4 lugares. Então, o nosso F2 já nasce nessa legislação nova, que vai fomentar muito, cai drasticamente o preço do avião de 4 lugares. Porque antes do LSA de 4 lugares, se você quisesse comprar um avião de 4 lugares, você ia desembolsar nada, facilmente $800 mil. Então, um LSA de 4 lugares, que não é experimental, você vai comprar pela metade do preço. Então, vai fomentar muito essa aviação leve esportiva especial no Brasil. Entendeu? Como que a fábrica vai se posicionar em relação a isso? Vocês vão agressividade? Eu ouço falar que você também, logicamente, seria ótimo ter a posição de ter um avião de treinamento da sua própria aeronave. Né? Você pensa em montar uma escola? Você pensa trabalhar junto com alguma escola? Tem alguma escola, provavelmente em Goiânia, que você... Não, eu prefiro já começar com a escola, que a estrutura da escola já está montada. Como é que vocês vão se posicionar? O showroom, a venda, vai ter financiamento da sua aeronave para poder oferecer... Eu quis dizer escola, mas assim, vamos falar para o seu público em geral. Você vai ter algum financiamento, tudo mais, que o pessoal vai poder contar para poder ter isso aí? Já desenvolvemos, inclusive, excelentes parceiros financeiros, junto à Caixa Econômica, o BTG, Sicredi, vários bancos. Nós temos boas ferramentas estruturais bancárias para poder favorecer o parceiro que queira adquirir uma aeronave nossa. E no tocante a conhecer a máquina, nós estamos desenvolvendo parcerias para instrução, porque essa máquina nossa, pelo custo operacional ser muito baixo, é muito interessante para as escolas usarem essa máquina, que é muito mais moderna, tem paraquedas balístico de série, é tudo de tela, já é modernidade chegando para essas máquinas. Então nós já estamos desenvolvendo parcerias para poder, no próprio ANA, o cliente que comprou uma máquina nossa, mas ele não é piloto ainda, ele pode usar o avião nosso para poder tirar a carteira de piloto privado, lá no próprio ANA, para quando o avião dele estiver fabricado pronto, ele já tem a carteira de piloto privado para sair no avião dele voando com tranquilidade. Por isso que o nosso foco central sempre foi em segurança. Fazer um avião muito seguro, onde o cara vai voar nesse avião sem ter sido piloto antes, tirando a carteira de piloto no próprio avião e voar com tranquilidade. Entendeu? Você imagina isso, né? Hoje, né? Você tem... O cara fabrica aeronave no aeródromo. Treina. Não. Fala, pode guardar a aeronave lá, porque... Sim, tem vários hangares. Vários hangares para guardar. Ou ele pode comprar o dele, montar e fazer o dele, guardar também, fazer alguma coisa mais particular. Você aprende a voar no próprio aeródromo e depois vai operar no próprio aeródromo. E faz manutenção no próprio aeródromo. Você tem a própria manutenção faz tudo ali, faz tudo ali. Abastece ali, você não depende de sair de lá para você em outro lugar. Como a fábrica incentiva a inovação e a adoção de novas tecnologias na produção de aviões LSA? Inovação. Essa palavra... eu voei, então assim, eu sei, eu falo. Assim, eu lembro que eu ainda perguntei, cara, como que o iPad vai dar certo? Até coisa que ele não deve estar falando, que eu não posso entrar em conta. Assim, né, você tem que aprender a sua aeronave, né? E aí a gente, para tudo tinha uma inovação. Eu te perguntei, eu lembro da entrada de ar, como que ele encaixa e sai, o checklist é nele. Isso, é muito incrível, porque... Vamos convenhamos, eu admiro grandes fabricantes, Embraer, Cessna, que agora é o grupo Textron, né? São o nosso norte, a nossa referência. Mas vamos e convenhamos, você compra um Cessna, não sei se eu posso falar da marca, do modelo, mas vamos lá. Um Cessna 172 da vida 2024, 2025, é o mesmo avião de 60 anos atrás, não teve inovação. Então, com painel bonito. Com painel bonito, só mudou a aviônica, né? Só mudou os computadores e tal, mas a máquina é a mesma. Excelente máquina, inclusive. Quem tem sabe o que eu estou falando. Mas se está esse tanto de ano no mercado, é porque realmente e não precisou mudar. Porque... era a mesma coisa, é o mesmo projeto. Lá do Queen Air, praticamente é o mesmo projeto até hoje, né? Mas o nosso país, que é muito grande, o que a gente pensou? Nós temos que ter uma máquina que seja segura, confortável, e o conforto vem de quê? De espaço, de ergonomia, de integração entre a máquina e o operador. Então nós investimos muito tempo, muita engenharia, e a título de passagem, foram mais de 20 mil horas de engenharia. Nós usamos os mesmos softwares que Airbus e Embraer. Então nós investimos muito na nossa máquina. A nossa máquina realmente tem um DNA de engenharia por trás. E você vai perceber que o conforto, a ergonomia, o porquê do ângulo do iPad ser aquele ângulo, tudo foi muito bem calculado para poder você não fazer conta de dinheiro e você nem perceber que você está naquele avião há tanto tempo.
Nós fizemos uns voos, fizemos Goiânia, Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, fomos do Piauí, Araguaína, Tocantins, Balsas, Maranhão, voltamos para Luiz Eduardo, viemos para Goiânia. O avião é muito confortável, porque essa integração, essa ergonomia e essa inovação de como o operador vai operar a máquina ali dentro é que fez com que as pessoas gostem muito de voar nessa máquina. Você percebeu, inclusive, na manete de potência, no manche, tudo muito bem desenhado ergonomicamente. E com muito estudo de benchmark, analisando as aviações de caça, aviação de helicóptero, tanto que eles respeitam o ângulo de ataque da mão para poder fazer um joystick. Então, nós estamos fazendo um yoke com 2 sticks, então nós estamos muito satisfeitos com a máquina. E hoje, logicamente, eu não sei qual o know-how de vocês, de quem vocês vão comprar, mas se o cara tiver que fazer manutenção e comprar peça, ele tem a Cruzeiro do Sul dentro do aeródromo, ele pode comprar peças para o motor, pode escolher onde ele vai fazer a manutenção dele, e ele pode comprar peças do motor e fazer tudo que ele precisar dentro do próprio aeródromo. Ele não precisa ir buscar fora isso, né? Inclusive... Eu imagino que vocês devem oferecer alguma manutenção, mas eu falo assim... Vamos falar, lá dentro tem mais de um lugar onde você pode comprar e melhora o preço. Isso é bom para o cliente, né? Para quem vai ser usuário da máquina, né? Inclusive, a grande vantagem, uma das grandes vantagens dessa categoria é que, entre aspas, você não fica amarrado em uma oficina para fazer manutenção. Você pode fazer com qualquer mecânico de manutenção aeronáutica, desde que ele tenha o código ANAC e tenha feito o curso no fabricante. E nós vamos dar cursos gratuitos para todos os mecânicos do Brasil, porque qualquer lugar que o cara tiver, tem um mecânico que tem um curso do avião, ele pode dar o suporte para o cara caso ele necessite, entendeu? E o nosso motor que nós utilizamos é um motor austríaco, né, da Bombardier Rotax, e o braço Rotax Brasil do país está dentro do ANA, que você comentou, Cruzeiro do Sul, Southern Cross, empresa inclusive que a gente é muito grato por ser parceiros deles. A gente fala, né, sinergia na aviação é tudo. Ninguém faz nada sozinho e são com excelentes parceiros que as coisas vão para frente. Qual é o papel do Aeródromo Nacional de Aviação, em Goiânia, no suporte às operações e atividades da fábrica de aviões LSA e com essa parceria impulsiona o crescimento do empreendimento? É igual eu falo, está dentro de Goiânia, está dentro do estado, no meio do estado e no meio do país. Então a operação do ano, ainda mais agora sendo H24, 24 horas por dia, vai favorecer muito essa indústria nossa, independentemente do horário, a gente está lá operacional. Então vamos dobrar a nossa capacidade produtiva, vamos dizer assim, né? Não tendo horário para poder operar. Vamos falar um pouquinho do avião? Fala um pouquinho do avião. Eu voei, eu participei com você dos seus testes, fiz uma coisa assim, só que assim, eu não sou um especialista igual você. Você agora já está quantas horas voado o avião? Qual é a fase do projeto que vocês estão? Já voamos mais ou menos umas 120 horas na máquina. Estamos muito felizes com a performance que a máquina está tendo. Eu comentei 10 horas de autonomia, leva um casal mais uma criança. Velocidade de aproximação muito baixa, pousa com pouquíssima pista, né? Pista muito curta, ele opera tranquilamente. Os comandos são você tem muita autoridade de comando, porque a gente fala que a aviação leve é mais suscetível à atmosfera, vento, rajada, né? Então, quanto mais o avião te obedecer, melhor é a máquina. Então, todo mundo que voa nosso avião gosta, cara, eu dei comando para ele seguiu. E ele é muito estável porque usamos softwares pesados para poder calcular a estabilidade, passeio de CG e tudo mais. Então, é muito bom você materializar uma máquina, você já sabendo que ela será mais ou menos 98% do que era previsto em software, né? Então, são softwares que são muito bem reconhecidos no mundo. Então, a gente está muito feliz com a operação da máquina. No projeto final, quando você tiver o projeto do flap negativo, qual que é a velocidade você espera que a aeronave tenha? Para você ter uma ideia, hoje, em 8.500 pés de altitude, voando próximo do PMD, ele está atingindo aí seus 105 de true airspeed, sem o flap negativo, sem o passo da hélice. Então a gente estima que a gente deve atingir seus 108, 110 nós, levando 3 com 10 horas de autonomia e muito conforto e consumindo 15 litros hora, 14 litros hora. E é engraçado porque, a grosso modo, os aviões que tem no mundo afora são feitos para aquelas realidades dos países onde foram desenvolvidos. E o nosso foi 100% pensado no Brasil e 100% autoral nosso. Nós pensamos, né? Eu prefiro ter um avião que voa 10 nós mais devagar do que algum outro, que não dá 20 km por hora. Eu prefiro ficar 3 horas e meia no avião confortável, onde eu nem encosto em você, do que ficar 3 horas e 20
uma latinha de sardinha apertado um no outro. Do lado. Sem conforto nenhum, entendeu? Só então, quem assim, voa sabe. É um sarcófago. Não é um avião, é um sarcófago. Então, um avião que você tem muito conforto, muita visibilidade, você admira a paisagem, você tem um cálculo de escoamento de ar interno para poder te refrigerar bem. E é uma pergunta que eu adoro responder. Tem muitas pessoas que perguntam, esse avião tem ar-condicionado? Eu falei, não, e não precisa, você vai descobrir isso na prática. Porque tem muito avião que os caras calculam a entrada do ar, mas não a saída. E vira uma bolha de ar. Eu não vou nem falar qual avião que você conhece, inclusive, que é muito famoso, muito bom, avião austríaco, revolucionário. Mas nele falta isso também, que a gente percebeu, fez um benchmark bem pesado sobre várias aeronaves. Então você vê com o escoamento de ar ali dentro, o ar tem onde entrar e onde sair para poder refrigerar bem, tem uma boa circulação. E a cada 1000 pés que você sobe, você perde 2 graus. Eu vivi isso na prática, voando lá em Balsas, no Maranhão, que nem é um pouco quente. Né? Não. No Piauí. Na sombra, então. Quente pra caramba. E quando você sobe ali para 8,5, 9,5, fica bem fresco e ventila muito bem. E eu te fiz a pergunta, na última, perguntando o que o aeronaut poderia te apoiar. A pista te atende, sobra pista, o balizamento noturno, que agora virou realidade, te ajuda em alguma coisa? Nessa mesma pista eu já operei de jatos que pesam 20 vezes o peso do F2 e tranquilo. Tanto é que na época do cálculo de PCN, que é a capacidade de resistência do pavimento, onde nós participamos, inteiramos bem para poder concluir essa análise junto à ANAC, é para aviões de... Você pode colocar ali fácil aviões de 16 toneladas, 17 toneladas. Então, a resistência do pavimento não precisa nem falar nada. E o comprimento da pista, então... Pra você ter uma ideia, eu venho pousando a 3.2, como o nosso avião tem velocidade de aproximação muito baixa, ele estola com 40 nós, mais ou menos. Então a gente aproxima com 55, 50 nós para poder dar uma corrigida no vento. A gente pousa na 3.2 subindo e no ponto de espera da 3.2 já livra. Da 3.2 ele já livra, com 250 metros já está com o avião parado, vamos dizer assim, né? Então, um avião que precisa de pouquíssima pista e a pista está sobrando e muito pra gente. Para ensaios em voo foi bom, porque a pista é muito grande, né? A área livre. Inclusive, os primeiros... Apesar de já estar no meio da cidade, já invadiu o aeródromo, né? Não foi o aeródromo que invadiu a cidade. Quando eu comecei a voar, não sou muito velho, mas eu me lembro em 2004, quando eu estava fazendo o PP, não tinha nada ali perto. Eu lembro ali. Não tinha nada. Tinha os coqueiros, né? Era a chácara dos coqueiros ali perto. E até a cultura de aviação era muito diferente naquela época, né? Era até um pouco irresponsável. Hoje em dia é outro lugar. Quem foi lá há 10 anos atrás, quem vai lá hoje, fala, cara, que condomínio é esse? É totalmente diferente. Tanto que ficou muito bem organizado, a segurança operacional. Eu sou gestor de segurança operacional também, foi das primeiras turmas da ANAC. E a gente percebe tanto que os critérios de controle de acesso ficaram bem desenvolvidos, né? Então, a gente vê que para ter o acesso, o cara tem que ser aviador, para não ser balizado, porque o cara sabe da responsabilidade dele. E quando o cara não é aviador, tem sempre uma moto acompanhando, um follow me, né? Para poder acompanhar o acesso desse veículo, desse carro lá. A gente falou um bocado do F2, mas não falou do nome FITS Aero, né? Pode falar? Claro. Eu adoro falar do nome do FITS Aero. Existem pessoas, eu fiz ITA, né, em São José dos Campos, o meu sócio também, e eu adoro o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, porque a essência da aviação no Brasil, que é absorvida pela Embraer, vem de lá, né? E tem 2 caras que passaram ali que eu admiro muito. Mas o Marcos Pontes, né, que é o nosso, não preciso nem falar dele, e o Osiris Silva, que é o que fundou a Empresa Brasileira de Aeronáutica, Embraer. E o Osiris Silva, ele queria valorizar o Brasil para o mundo, colocando o nome dos aviões de coisas do Brasil. Tucano, Xingu, Chavante, Brasília, Bandeirante, isso era muito legal. Tupi. Só que em dado momento a própria Embraer ficou tão grande que, querendo ou não, o idioma oficial da aviação é o inglês, né? Então, os caras pensaram, cara, como é que um filipino vai comprar um bandeirante e vai falar bandeirante? E a própria Embraer começou a usar o inglês. Phenom, Lineage, Praetor, só nome em inglês, né? E pensando nisso, como que a gente vai desenvolver um nome que seja curto, fácil de lembrar e que tenha boa representação. E num brainstorm, que nós tínhamos um quadro lá na empresa, colocamos todos os engenheiros para chutar nomes. Não vou nem falar os nomes aqui, porque apareceram uns nomes muito doidos lá. Flip-flop Aero, Anu, Ará, Tangará. Mas o FITS veio porque FITS é vestir, integrar, conectar, abraçar. This shirt fits you so good. Essa camisa te veste muito bem. Obrigado. Vestir.
Lá da Arames, lá da Ferragista. Então, a empresa virou Fits porque it fits you, vai te vestir muito bem, e Fits é a abreviação de Freedom in the Sky, a sua liberdade no céu, entendeu? E a gente gosta muito de que as pessoas se sintam bem vestidas com a máquina inteirando bem entre homem e máquina no nosso avião. Então, e F2 é because fits so good to, big guys, fly to, for to, freedom to, vários codinomes. Eu admiro muito a engenharia alemã, a engenharia austríaca, e você vê, por exemplo, os carros alemães, são letras e números. Você vê um carro, uma BMW X1, você sabe que ela é inferior ao X5. X5. Só pelos números, sem querer fazer jabá da BMW. Mas a gente gosta muito dessas nomenclaturas. Então, nosso avião, você sabe que o F4 é 4, o F2 é 2, o F2A é a de anfíbio. Então, e assim vamos seguindo. Bom, quero agradecer por a gente ter você tirado esse tempo. Eu sei que agora você tá um cara muito corrido pra caramba. Piloto dos artistas também, né, cara? É muito bom. Cara, eu nunca agradeci ao Rivas. Eu acho que nunca agradeci ele pelo convite de estar aqui, poder estar sendo um apresentador desse podcast. Obrigado. Obrigado por desfrutar esse tempo aqui com a gente. Podcast Na Trilha dos Aviões. E para quem quiser, segue a gente lá no YouTube, lá, que logo vão ter mais episódios. E no Instagram, fits.aero, F-I-T-S. Muito obrigado. E até a próxima, pessoal. Valeu. Na Trilha dos Aviões.